Bora! Boa noite, pessoal. Pode se abrir no ar. Hoje com um convidado muito especial, né? O nosso querido prefeito, Diogo Siqueira. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, Jason. Boa noite, William. Boa noite, Lúcia. Boa noite a nossa equipe técnica que está de prontidão também, né? Rodrigo, a Manu. E a todos os nossos amigos também, muito boa noite. Eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar aqui também. Muito bem, prefeito. Vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho, te conhecer melhor, né? Eu falo por mim porque eu votei no Diogo, tá? Eu não conhecia o Diogo. Eu fui conhecer eles na passarela, que a gente desfilou. E os caras olhando, o prefeito. Eu falei, cara, o prefeito tava do meu lado. Assim, eu falei, cara, nem sabia. Eu votei nele. Porque, enfim, a gente tinha muita questão do Pazinho, de trabalhar com o Pazinho, né? Inclusive o Pazinho veio aqui também no nosso outro podcast. E, enfim, tá fazendo um excelente trabalho. Mas, cara, conta pra gente um pouquinho. Pô, tu é formado em odontologia, né, prefeito? Como é que tu caiu nessa área, bicho? Como é que tu veio pro lado da política? Olha, Jason, sabe que volta e meia alguém me pergunta assim, Diogo, como é que teve essa situação de tu concorrer a prefeito, né? Que nem tu falou, né? Pô, mas eu não conhecia o cara. E eu me lembro da campanha, eu era secretário de saúde antes, né? Sim. No tema do Pazinho. E volta e meia alguém me perguntava pro Pazinho, pro Aido, pra Marildo, pô, o Diogo não é um cara conhecido, não é um cara que teve a vida inteira em Bento, como tanta gente, né? E como é que vai ser colocado um cara que não é do dia a dia? E geralmente tem uma trajetória lá de trás, ou é vereador. Mas acho que é o único prefeito que não é de Bento, né? Da história, eu acho. Mas só que eu nunca busquei esse dado. Viu? Mas eu acho que vem no histórico de prefeitos, desde que eu me lembro, né? Mas o que eu vejo, né, é que mesmo, acho que não sendo de fora ou nascido aqui, eu acho que Bento é uma cidade que tem essa característica, né? Que ela entende que, uma vez eu escutei que Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha, ela tem uma característica muito bacana, que é do trabalho. Então as pessoas não estão preocupadas se a política é daquela forma de antigamente, muito mais, sabe, daquela coisa do tapinha nas costas que a gente via, do assistencialismo e tal, e é muito do trabalho. Então as pessoas não se importam se a pessoa vem de fora para contratar numa empresa, para chamar para ser professor de uma escola, desde que a pessoa tenha um currículo bom e que trabalhe, que demonstre um trabalho. Então eu acho que essa que foi a característica que a gente entrou, eu e a Marildo, junto para concorrer. E lógico, eu sempre agradeço o Pazinho e o Aido, né? Porque os dois foram padrinhos nossos ali para acreditar. E respondendo, César, desculpa, né? Vamos lá. Eu me formei em odontologia e fui trabalhar em Bento Gonçalves. Me formei em Porto Alegre, na URGS, e vim trabalhar aqui em Bento. Eu e mais 3 colegas, o Aurélio, o Marlon e o Luiz Otávio. E a gente veio buscar trabalho mesmo. Essa que foi a motivação no início. E eu acabei indo para Santa Teresa e fui trabalhar como dentista lá. E lá que depois eu acabei concorrendo a prefeito em Santa Teresa. Fiquei 2 mandatos lá. Aí saí da prefeitura no último ano e vim trabalhar aqui com o Pazinho como secretário. E lógico, aí foi vários fatores que até levaram para concorrer a prefeito, né? Não foi assim uma coisa, vai ser desde o início, não. Foi acontecendo quase que naturalmente, né? E óbvio, acho que interesse, eu também queria concorrer, né? Não, ninguém coloca uma faca na frente para obrigar. Mas foi algo realmente que foi acontecendo. Tá, e nessa tua, né, tu migrou, foi pra Santa Teresa e tal. Eita. Tu já foi com algum intuito político, prefeito? Ou foi, começou a surgir lá e tu teve oportunidade? Como é que tu entrou na política? Acho que é uma coisa legal que bastante gente quer saber. Como é que tu entrou nesse mundo? Eu fui trabalhar como dentista, né? E a minha ideia, óbvio, que todo mundo quer trabalhar no primeiro dia de trabalho, é aquela coisa, baixar a cabeça, trabalhar e tentar fazer um pé de meia, né? E eu trabalhava muito em Santa Teresa. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, como dentista, sábado. E eu conhecia todo mundo. Eu conhecia do avó, do pai, do filho, sabia o nome dos cachorros quase de Santa Teresa, mais ou menos. Eu sabia de tanta gente que eu conhecia lá. E eu vi que tinha um momento político lá que era uma mudança que estava acontecendo. E eu vi que dava para fazer muita coisa diferente. Aquela visão de fora, de quem vem de fora, acaba sendo aceito na sociedade local. Ótimo. Mas que tem muitas possibilidades. E eu acho que deu um momento certo também para eu concorrer. E eu sempre quis isso. Eu sempre gostei da política, sempre acompanhei, mas nunca tinha me envolvido diretamente. Eu acho que aquele primeiro momento que foi bacana. E eu agradeço muito por Santa Teresa, porque
Porque foi uma escola que eu tive ali. Eu consegui aprender muita coisa na prefeitura, errei muito também, como em qualquer profissão. Aprendi com alguns erros, eu consegui superar algumas situações, a gente conseguiu fazer a reeleição, conseguiu o vice-prefeito continuar depois como prefeito, que foi muito bacana também. E lógico, tem tudo um ciclo na vida, né? E aí quando eu vim pra cá, eu acho que isso aí me deu uma grande bagagem para conseguir chegar na Secretaria de Saúde, que é uma secretaria muito grande, com um orçamento muito grande, com muitos funcionários, com muitos desafios também, e conseguir ter tranquilidade para trabalhar. Eu acho que a melhor coisa na vida é a gente ter tranquilidade para conseguir colocar um trabalho sério e ter tranquilidade e dormir tranquilo depois, né? Sim. E acho que isso que foi muito bacana também. Foram 2 mandatos lá, de prefeito? 2 mandatos. Pô, A bastante oportunidade certa, né? Lá. Foi muito bom. Eu adoro Santa Teresa, tenho uma paixão pela cidade. Minha filha nasceu lá também, né? Minha mulher é de lá. E justamente por tu não ter experiência, por ser uma cidade menor, eu acho que deve ter sido bem melhor, né? Começar com uma cidade menor para depois, hoje em dia, administrar aqui. Eu acho que sim, eu acho que foi um degrau de Isso. subida que eu acho que facilitou, diferente do Pazin, né? O Pazin, ele começou já em Bento. Já pegou Sim. já um rojão, já com um momento muito difícil, né? E se saiu muito bem. Ele Eu acho pegou uma que transição de governo aí difícil, né? A cidade quebrada, né? Falar bem abertamente, tava ferrada a cidade. É difícil, né? Porque foi um momento complicado. Eu acho que era um momento que Bento estava, eu acho que já numa ascendente muito legal. Bento já estava crescendo muito, de uma maneira econômica, de migração também, de população vindo para cá. E eu acho que teve algumas situações, era aquela época do alinhamento das estrelas que se falava e tal. Uhum. E eu acho que aquilo ali criou uma expectativa muito grande. E o Pazin, ele entrou numa situação mais complicada, onde a prefeitura estava com dívidas, tinha dificuldades também, e demorou para ele conseguir colocar, para dizer assim, ó, tia, a casa tá em ordem agora. Ele passou o primeiro mandato inteiro fazendo isso. E o segundo mandato, eu me lembro, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a gente ainda tinha dificuldades. E praticamente foram 8 anos até conseguir organizar a casa e deixar de uma maneira mais tranquila. E hoje eu vejo, a gente tem, como tudo que é prefeitura, todas as prefeituras hoje passam por algumas dificuldades. Teve uma diminuição de arrecadação, a gente teve dificuldades com o governo federal também. Uhum. E esse ano foi um pouco atípico, né? A gente passou por... no final do ano passado, a gente passou por uma enxurrada que arrebentou um monte de rua, tubulação, a gente pegou um problema gigantesco, acho que quase emotivo para nós, que foi aquela situação das nossas vinícolas lá com o pessoal que veio de fora. Pesado. E aquilo foi pesado pra caramba. Aquilo ali, olha, até hoje, se eu falo, eu fico um pouco nervoso ainda com algumas situações que aconteceram. Mas por uma mídia externa que acabou afetando a gente aqui. E eu acho que a gente... né? Sujou um pouco a nossa imagem aqui, né, da nossa região. E nos afetou como cidadão, eu acho. Eu acho que a gente teve esse sentimento machucado. E agora a situação das enchentes aí que nos tirou uma energia, olha, o mês inteiro. Essa semana agora, com o negócio do balonismo, que eu acho que a gente começou a viver um pouco diferente também. Trouxe mais uma união, uma alegria, né? Saiu um pouquinho do foco, né? Mas não esquecendo que continua, né? O trabalho continua. Continua, a gente segue limpando, por exemplo, a linha Alcântara e a Imaculada Conceição, para quem não conhece, lá em Faria Lemos, lá embaixo na beira do Rio das Antas, antes de virar o Rio Taquari, que depois entra Monte Belo, Santa Teresa e a ligação de São Valentim, que é o carreiro com o Rio das Antas. Aquela região foi muito afetada. A gente chegou a contabilizar 115 casas que foram totalmente levadas. Meu Deus. Caramba. Mais 200 casas que chegou a água também, que afetou muita coisa. Então não foi pequeno o que aconteceu com o Bento. Era muita coisa mesmo. A gente chegou na segunda-feira, eu cheguei lá às 14h para tentar alinhar, eu e a Marilda, a gente chegou lá, o Marilda chegou um pouquinho antes, mas para tentar organizar as equipes. E também para convencer a população a sair das casas. Foi um trabalho de convencimento que a gente fez. E era isso que a gente queria fazer, era tirar o pessoal, tirar os móveis de dentro e o mais rápido possível. E a gente não imaginava... A Manu que tá aqui, ela estava comigo o dia todo lá, passou os dias todos juntos, e logo que eu cheguei eu pensei, a gente vai se atrasar nisso aqui, não vai dar tempo. E a gente conseguiu fazer muita coisa, deu para fazer muito mesmo, mas a gente não imaginava da gravidade da situação, a gente sabia que ia ser Eu ia pedir sobre grande. isso, você tinha noção de quando chegou lá do que vocês iam ver, assim? Eu acho que a gente não... Eu comecei a me assustar quando eu vi onda no rio. Quando eu vi a primeira onda chegando, eu me assustei mesmo. E quando eu vi a primeira casa caindo, aí a gente
a gente viu que a coisa era bem mais séria do que o normal. E aí na terça-feira de manhã, aí a gente se apavorou do que tinha acontecido. Porque a gente imaginava, no máximo 4 casas. A gente contabilizou de noite que eram 4 casas que tinham sido destruídas. E a gente foi ter certeza no outro dia de manhã. E aí a gente começou a contabilizar e não parava de chegar. Foi 30. Não, mas de tarde já é 40. Meu Deus. Na quarta-feira a gente foi saber o que tinha acontecido realmente na Imaculada Conceição. E a mesma situação passou Santa Teresa, passou Mussum, passou Roca Salles. Eles foram contabilizando ao longo dos dias. E até os desaparecidos, né? Sim. A cada dia era um dado novo. Que loucura. É verdade. E ficaram, tem várias pessoas, né, que ainda estão, né, não foi ainda contabilizado, né, todo o número de mortos, enfim, desaparecidos. Ainda tá nessa situação, né? Deixa eu te perguntar, eu tava no Acre, velho, quando aconteceu isso, a trabalho, pertinho. Logo ali, né? E eu fui numa reunião com um empresário lá e ele me disse, eu falei que era de Bento, ele, a situação lá tá difícil e tal, né? Eu tava acompanhando, enfim, o pessoal ia me falando, e ele comentou, eu tenho um irmão que é não sei o que lá das hidrelétricas, e aí ele já me falou, foi por causa não sei do que, foi apurado algum motivo exato, ou, cara, é é um ninho, algo atípico. É porque informação teve de tudo que é jeito, né? Saiu tudo, né? Eu escutei do cara do Acre, ele já me falou, já foi apurado, é por causa disso. Cara, eu falei, não sei de nada, enfim. Mas teve alguma situação, usinas abriram, não abriram, cometeram erros, o que dá pra falar? Foi a maior enchente da história. A gente nunca tinha tido uma enchente tão grande. Mas 41 foi maior, mas acho que não teve tanta gravidade como agora. Porque tem a população é muito maior na beira do rio e tem algumas situações que comprometem o assoreamento do rio, a questão das barragens também. A gente não sabe até que ponto isso influencia. Mas é lógico que realmente foi uma chuva muito forte naqueles dias. A gente tinha já toda a serra já estava encharcada. Então qualquer chuva que caísse ia cair direto no rio. Então teve essa situação, foi muita água mesmo. E o que a gente questiona, o que eu questiono pessoalmente também, é a situação dos alertas que a Defesa Civil do Estado deveria ter emitido e também as barragens. Imagina o seguinte, que nem alguém me questionou, mas Bento Gonçalves errou na forma de emissão dos alertas. Ok, Bento errou então. Santa Teresa também, Mussum, Roca Salles, Lajeado, todo mundo. Colinas. Como é que teve tanto erro assim? Por que as prefeituras não se deram conta antes, então? Por que não teve um alerta um pouco mais ágil e um pouco mais forte naquele momento? O que a gente teve foi um alerta de inundação. Isso que aconteceu. Alerta de inundação a gente tem, de tempo em tempo acontece isso. A gente teve um agora, segunda-feira passada, a gente teve um alerta. E não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Então, o que a gente questiona? É essa forma da emissão desses alertas, do governo do estado também, mas principalmente a função das barragens. Qual é a estrutura que mais conhece do leito do rio? Quem é que tem essa capacidade de medir o que está acontecendo a cada minuto, a cada hora? São as barragens. E tem os dados, tudo ali, né? Eles mensuram a própria quantidade de água que eles estão retendo ali, liberando. Sim, é tudo previsível, né? Inclusive as chuvas, ela é previsível. Ela foi previsível, a gente poderia entender que estava descendo muita água do Rio das Antas, muita água do Rio Carreiro, estava vindo muita água do Rio Guaporé. Isso poderia ter sido feito de uma forma mais forte. E essas barragens, elas poderiam ter dito, na Castro Alves está passando 9 mil metros cúbicos por minuto, por hora. Por que não foi avisado isso? Por que não teve não um alerta de inundação, mas um alerta de evacuação? Então, eu acho que esse sistema hoje de monitoramento ele tem que mudar. Senão, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter o mesmo problema e a gente vai ficar reclamando, tentando achar um culpado nessa história toda. Se a gente sabe, não existe um culpado, mas existem ferramentas que podem melhorar essa prevenção, a gente tem que encher o saco mesmo. E é por isso que a gente questionou, já na mesma semana, a gente questionou a Ceram também da função deles. E isso, eu acho que teve o lado positivo, que a gente conseguiu movimentar um pouquinho mais também. E para as próximas, eu acho que vai ter um sistema um pouquinho melhor também. Sim, vai ser. Só falta com tudo que a gente viu, com tudo que todo mundo sofreu, não aprenderem e não mudarem, né? Não buscarem uma melhoria. Porque quantas pessoas aí que nunca não vão nem enterrar os seus mortos, né? Não vão nem encontrar. Então é muito triste o que aconteceu. Não dá para deixar acontecer de novo de forma alguma. É um trabalho de todos nós, né? A gente vai ter que fazer
A gente teve as tragédias humanas, a gente teve famílias que perderam queridos, né, entes queridos, e a gente teve um custo econômico. A gente tem que ser frio nesses momentos também. A gente tem que entender que a região toda vai sofrer por vários anos. A gente teve um acesso da nossa região, da nossa micro-região, a ligação com Guaporé, São Valentim do Sul, Lajeado, Dois Lajeados, Vespasiano Correia, a própria Mussum. Toda essa região não tem mais acesso a Bento Gonçalves. Eles têm que fazer toda a volta até Lajeado, ou então subir até a 470 para chegar até Bento. Economicamente isso é um prejuízo gigantesco, né? O custo que vai ser isso aí. E aí que entra agora a briga da gente tentar recuperar toda essa infraestrutura. E aí entra todos os prefeitos, entra uma briga com o governo do estado. A gente está cobrando do governo do estado para que essa ponte, principalmente a que liga Santa Teresa a São Valentim do Sul, por Santa Bárbara, que é essa que vai para Guaporé, que ela seja feita pelo governo do estado. E não que a gente espere o governo federal depositar algum dinheiro para fazer essa ponte. Porque isso vai demorar tranquilamente aí, olha. Não vou nem dizer data, porque não dá para... Eu tenho uma opinião, eu não confio, é difícil dizer isso, mas não dá para confiar em quem está em Brasília. Não dá para a gente esperar que lá em cima eles vão se preocupar com o que está acontecendo na beira do Rio das Antas. Não dá para a gente ter essa expectativa. Se a gente não se virar por conta própria... Eu não esperei a Defesa Civil do Nacional para tentar ajudar as famílias que estavam na beira do rio. A gente não ficou esperando a Defesa Civil Nacional depositar dinheiro para a gente conseguir orar a máquina para fazer a limpeza. Se eu esperasse por isso, tava indo esperando. Eu ia começar essa semana a fazer um pouco de serviço. E essa que é a dificuldade. A gente precisa se virar por nós mesmos, infelizmente, mas é isso que vai ter que acontecer. E sobre essa questão dos acessos aí, Diogo, aí tu vê a galera falando, né? Todo mundo fala um pouquinho, que nem a história da barragem, já não sabe o que... o pessoal comentou em balsa, vamos colocar umas balsas para poder atravessar. Isso é viável? Tem estudo para isso? Existe essa hipótese até ficar pronto? Como é que é? O que tá acontecendo aí? Há 70 anos atrás tinha uma balsa ali e funcionava. Então, eu acho que tem viabilidade sim, a ponte não vai ficar pronta tão cedo. É diferente da ponte Nova Roma do Sul, lá para Farroupilha, que é uma extensão menor. Essa extensão nossa aqui é muito... exige uma engenharia um pouquinho mais complexa para fazer, mas pode ser feito por balsa por enquanto. E isso, mas vai ser pago pela população, vai ser pago pelo governo do estado. Não, se for pago pela população, tá bom também. Agora, o que não pode acontecer é a gente matar economicamente essas duas regiões. Exato. E Faria Lemos hoje sofre com isso também. A gente tem algumas cantinas ali que vivem do turismo desse fluxo de Guaporé, dessa região. Eu te falo isso, tem muita questão de cantina, de uva, de escoamento da produção deles, né? Agora, verão aí vem a safra. O pessoal lá de São Valentim, Dois Lajeados, Guaporé, o pessoal tá apavorado, porque a produção rural deles da uva vem praticamente tudo para Bento Gonçalves. Claro. Então olha a logística que vai ser feita para essa produção, o custo que vai ser para esses agricultores também. Então tem que ser feito algo bem meio mensurado a toque de caixa, né? Sim. Tchê, eu vou te fazer uma pergunta, já que tu falou dos problemas. Cara, tu passou por pandemia, velho. O problema do trabalho escravo, de tudo isso que se criou, enchente. Cara, qual foi o pior momento desde que tu assumiu como prefeito? Porque, bicho, não tá fácil, né? Matar um leão por dia não é um problema, né? Pra gente, vários leões. O problema é esquivar... Não, foram... Qual que foi desde o começo tá sendo bem desafiador, né? Qual foi o pior momento? Porque pode falar um pouquinho de cada um, né? Também, porque a pandemia também era algo desconhecido. Ninguém estava preparado para aquele. A estrutura também, né? Foi todo um problema também, né? Para o município, enfim, estrutural, para o hospital, enfim. Então, são duas, três coisas, enfim, que todo ano é uma porrada, né? Que o cara tem que... Qual foi o... Que lá que tu sentou e falou, caralho, velho, como é que eu vou resolver essa porra aqui? Porque tá foda. Tchê, olha... Teve? Vai. Todo dia. Deixa eu pensar, olha... Sabe que todos foram difíceis. Eu acho que todos exigiram... Todos esses problemas exigiam muito das nossas equipes. Eu tive, assim, secretários que viravam noites. Por exemplo, quando a gente teve a situação do pessoal da Bahia que veio pra cá, que teve aquela denúncia e tal... Eu tinha um secretário da Assistência Social, Eduardo Veríssimo, que ele virou 2 noites seguidas. Duda é parceiro nosso aí, tá louco. O cara é bom. É fora de série. Cara, quando dá algum problema assim, eu ligo pra ele, tia Duda, vou precisar de ti aqui, cara. E ele já diz, de novo não, né, cara? Aí ele virou 2 noites ali e
E o que a gente queria naquele primeiro momento era levar esse pessoal embora. Era resolver logo o problema. Bom, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe de quem é a culpa, porque aquela pessoa não sabe o que está acontecendo. O pior de tudo é quando não tem os dados para tomar a melhor decisão. E a gente nunca teve esses dados nessas situações. A situação dos baianos, bom, teve problema das cantinas, mas de quem é a culpa? O que aconteceu? É da terceirizada? Foi a cantina? O pessoal teve má fé? Foi alguma situação de denúncia política? Tem de tudo que vem na história. Então, o que a gente queria fazer era levar esse pessoal o mais rápido possível para as casas deles, E depois lá na Bahia. né? Depois você resolve o problema. Vocês acham que teve ajuda do governo federal, governo estadual aí? Só deram pau, né? Só meteram pau. Era só para bater foto. Depois, né? Então, essas situações exigem muito. A pandemia, a gente tinha muito medo. Eu me lembro de eu ir dormir com medo do que ia ser o outro dia, sabe? A gente tinha esse medo das pessoas também, de ter um desastre, de ser internado 30 pessoas de um dia para o outro. Sim. E a gente chegou a internar, eu me lembro quando o pior momento, acho que para mim, foi de todos mesmo, acho que esse sim, eu me lembro assim muito bem, foi quando o Hospital Tacchini não tinha mais nenhum leito para colocar dentro do hospital. Eu tava na UTI nesse... Tava na UTI, galera? Fiquei 20 dias. É verdade. Nessa época aí. Deus, passou. Nessa época, a gente estava colocando enfermeiros nossos da saúde para dentro do Hospital Tacchini, a gente estava colocando técnico de enfermagem, a gente estava colocando auxiliar administrativo, a gente estava colocando tudo que a gente podia para dentro do hospital. E fechando as unidades de saúde para conseguir dar a volta naqueles momentos. E um dia, o Wilton Mâncio, um grande parceiro que a gente tem, ele me liga e diz assim, Diogo, eu não tenho mais... Chegou ao extremo, a gente não tem mais o que fazer, eu não consigo colocar mais nenhum paciente aqui dentro. E só aumentando. E eu vou ter que trancar o hospital. E não era para SUS, era SUS e particular, era para todo mundo. E aí eu me lembro que a gente já estava organizado para isso, a gente já estava se organizando para esse momento, e aí a gente começou a atender todos os pacientes dentro da UPA. A gente chegou a ter 68 cidadãos internados dentro da UPA, com respirador, com pacientes que estavam entre a vida e a morte. Então, aquele momento, a gente estava no limite, a gente teve uma reunião, nós da prefeitura, nosso pessoal da saúde, Hospital Tacchini e Ministério Público junto, onde a gente fez um protocolo para escolher como é que a gente ia fazer o desligamento das máquinas. Como é que a gente ia fazer essa escolha? Quem que ia assinar isso aí? Quem ia ser o médico que ia fazer essa escolha de cada paciente? Né? Que momento. Então, aquele momento, eu me lembro, a gente estava lá no gabinete e a gente chegou ter que chegar numa situação dessas é porque realmente... Como é que tu vai escolher? O mais obeso? É aquele cidadão que ocupa mais oxigênio? É aquele cidadão que ocupa mais funcionários? Como é que tu faz essa escolha? E foi muito difícil. Graças a Deus, parece que teve uma girada de chave depois daquela reunião, porque naquela madrugada a gente conseguiu dar alta para 6 pacientes dentro da UPA. E o Tacchini também conseguiu liberar uns 5, 6 pacientes. Aí deu uma aliviada. Então aquilo ali parece que foi assim, ó, a gente comemorava, parecia que era gol mais ou menos. A gente torcia junto porque foi... Porque não é diferente de um desastre que é difícil, é trabalhoso, mas tu tem que chegar nessa situação. Tu organiza, né, o teu passo a passo e aí não tem o que saber. A pandemia não tinha, né, uma luz, Não né? tinha. Não se sabia. Não, até porque tu se viu com uma responsabilidade na mão que tu nunca imaginou, né? Não é atribuição de um prefeito tá ali junto para decidir quem vai morrer, quem não vai morrer, né? Complexo. Pelo contrário, né? Tua função é salvar quanto mais vidas melhor, né? Enfim, sempre. Então, aquilo ali deve ter sido muito... Aquilo foi dolorido. Aquilo ali... Aquela foi a pior reunião que eu tive na minha vida. Eu nunca tinha passado... Eu já passei por reunião que me enchiam de lixo, que me xingavam, por briga de categoria, por briga de alguma entidade, por briga de colegas, já passei por tudo isso aí, mas por briga políticas também, mas aquilo ali é algo que tu fica machucado, porque ninguém gostaria de ter uma conversa dessas, né? E eu sei que não foi só Bento Gonçalves, várias cidades tiveram que ter essa conversa. Diferente de uma cidade pequena, por exemplo, Santa Teresa, que você encaminha os pacientes. Então, depois que tu encaminhou, tá resolvido. Agora, as cidades que tinham referência, essas tiveram um peso bem mais complicado. Bem complexo, bem complexo. E digo mais uma vez, né? Quem é que tem que se virar nesses momentos? É o município. Uhum. Você não fica esperando o governo do estado, o governo federal, para ver se vai mandar gente, se vai... Não tem isso aí, é cada um por si e tem que se organizar para isso.
E como é que funciona, até, né, uma curiosidade, o contato com o governador do estado nesses casos, tipo pandemia, porque como é que é essa comunicação? Vem de lá pra cá ou vocês têm que ir atrás? Porque o governador vem aí, faz videozinho, TikTok, né, de coletinho, estamos aqui salvando vidas, e vocês lá, né, o Duda, lá tirando... Amarildo, Amarildo, Caco. tirando o pá de lama, né, e ele vai lá, pô... Como é que é? É pra gente entender, assim, nós que somos leigos na política, né? A Janja vem aí, fotinha. Nossa, eu não veio, graças a Deus. Porra, Você não veio, Bento, desculpa. Não veio pra ainda bem, né? Meu Bento, cuidar o que eu falo também, Que né? barbaridade. Como é que é esse contato, prefeito? Eu tenho uma boa relação com o governador. Eu tenho uma boa relação com ele, com alguns secretários. Questiono às vezes, e questiono assim, ó, fortemente algumas situações também. Eu tenho me dou bem, mas é aquela coisa, quando é pra brigar, partido, a gente briga. Mesmo partido. PSDB, mas quanto a isso aí, partido termina na fronteira praticamente de cada município, né? Então, o que eu vejo muito assim é que existem boas pessoas dentro do governo. Eu tenho o Arthur Lemos, o secretário-geral de governo, é um cara fantástico. Esse cara, ele poderia ser ministro de qualquer ministério, de qualquer governo. Esse cara é bom mesmo. Tem vários secretários que são muito esforçados. Mas existe um problema, eu acho que já é histórico do estado do Rio Grande do Sul, que é uma postura, muitas vezes, que é apenas para fazer a foto, parece. Eu sinto isso também. E é essa mágoa, às vezes, que eu tenho. Tá, mas o que vão fazer para ajudar? É o discurso, dizer que a gente está aqui. Eu sei que isso é importante. E eu cumprimentei o governador e falei assim, é importante que tu estava junto. Isso aí já é o primeiro passo. É estar junto lá em Lajeado, em Encantado, em Roca Salles. É estar presente nos municípios que mais sofreram. E ele veio em seguida? Ele veio na semana seguinte, eu acho, né? Acho que já no segundo, terceiro dia ele já estava ele tava aí. Já estava na região. Acompanhei pelo Instagram e tal, vi que ele... E eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que ele estava... Eu realmente senti ele muito interessado nisso. Mas existe uma dificuldade de governo, entender o que é prioridade. Eu precisava de hora máquina. É simples. Eu não queria falar em reconstrução naquele momento, porque não era o foco. O primeiro foco era o quê? Era a gente salvar as pessoas, tirar as famílias de lá. Ter um local para colocar dentro do ginásio. O segundo ponto, o que é? É a gente tentar salvar as coisas das pessoas. Se a gente conseguir salvar os móveis, é um custo a menos para eles. E depois, sim, é fazer a limpeza dessas casas, a recuperação das ruas. Então, esse terceiro momento, que é a recuperação inicial, de abertura das ruas, acessos, isso já poderia ter sido muito mais rápido. E isso a gente não teve ajuda de ninguém. Isso eu estava com todas... A gente ficou um mês quase, com todas as máquinas, todas as equipes trabalhando na beira do rio. E a gente não termina em 2, 3 meses ainda. É muita sujeira, é muita coisa que tem lá embaixo. Loucura, né? Então, vai um tempo longo. E aí esse é o questionamento que eu tenho, que é aquela coisa. Olha, às vezes eu falo assim, ó, Santa Teresa para mim foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa. Tinha um prefeito de Protásio Alves, o Zé Espanhol, um baita prefeito de Protásio Alves. Esse cara era muito bom. Uma vez, quando eu estava em Santa Teresa, uma vez, estava o Pazinho e o Alceu Barbosa de Caxias do Sul. Os dois estavam falando de indicadores, estavam falando, porque o meu indicador na educação é tanto, não sei, meu IDEB vai chegar em 6,1, meu IDH está em tanto, eu quero chegar em primeiro lugar na saúde. Aquela coisa de cidade... Hoje eu falo isso muito, né? Mas o Zé Espanhol, ele falou assim, Diogo, os indicadores da cidade grande é diferente da cidade pequena. A cidade pequena se fala em arrumar o buraco na rua, se fala em resolver o problema de saúde daquele cidadão. É quando dá uma enchente e a gente está presente e resolver o problema de todas aquelas famílias. Então, esse trabalho direto na população, quem tem que ter é a prefeitura. E esse é o trabalho, acho que muitas vezes é aquela visão do dia a dia que eu tento colocar também nos secretários. Não adianta o discurso, a gente tem que fazer... Na enchente tem que estar trabalhando, tem que estar junto. Não adianta a gente chegar 3 dias depois da enchente para ofertar colchão que a comunidade conseguiu doar. Isso a nossa função é no primeiro dia. Lá que a gente tem que estar. Depois, tudo que a gente fizer é aquilo que tu fala, Jason. É o bater foto. Né? Pode até bater a foto, mas tem que estar consciente que ajudou e estar tranquilo nisso. Essa que eu acho que é a diferença de governo municipal, estadual e federal. Né? É que é o mais próximo, né? Também, né? Então, primeiro socorre ali, que a gente pede socorro seria ao município. Depois vai para o estado, depois vai para o federal, né? Aproveitando nesse sentido,
Eu vi em algumas postagens, eu não acompanhei, não fui até lá, mas eu vi em algumas postagens o exército presente, né? O exército, ele se mobilizou, ele ajudou. Quem é que aciona o exército? Poderia ter feito mais, porque eu lembro no governo anterior, o governo federal, que ele utilizava muito do exército, inclusive para construção de estradas, pontes, né? Pavimentação, né? Muita de estradas longas, né? Lá para o Nordeste, principalmente. Então, assim, o exército poderia fazer um trabalho muito bom aqui, né? E eles têm um efetivo grande aqui. Então, ele ajudou ou poderia ter feito mais? Aqui o nosso comando ajudou. Eu tenho que ser sincero. No segundo dia, na terça-feira de madrugada, eu liguei pro comandante do nosso batalhão aqui, do batalhão de comunicações, o comandante Lombello. E ele organizou uma equipe para de tarde. E já na quarta-feira já estavam de manhã cedo já com a gente, já na Alcântara e também liberando a Imaculada Conceição, que a gente abriu na quarta-feira, e já descendo para Santa Teresa. Teve uma ajuda. Mas é diferente, acho que a gente esperava, eu, pelo menos, particularmente, eu acho que o governo federal poderia ter dito assim, ó, tia, a gente vai colocar, vamos pegar aqueles aviões da Força Aérea Nacional, né, que a gente tem, vamos colocar 30, 40 soldados em cada voo e a gente vai levar lá para baixo. E eu tenho certeza, a nossa comunidade aqui ia dar hospedagem para todos esses soldados. Certeza. Eu tenho certeza disso, era só fazer um pedido, tia, vocês se viram com hospedagem. A gente ia fazer de maior bom gosto. E pro governo federal não ia custar nada, né? Cara, então acho que às vezes falta isso. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda para a população. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de chegar e pedir auxílio para doar comida, para doar móveis, para doar roupa para o pessoal que perdeu tudo na Alcântara, em Santa Teresa, Mussum. Não tenho vergonha de pedir isso aí. Porque eu sei onde é que chegam meus braços. Eu sei que eu não consigo fazer essas compras de uma maneira tranquila e rápida. Então, se eu consigo ter a ajuda da sociedade, que sabe que isso é uma prioridade nossa, como região, todo mundo vai ajudar. E eu acho que faltou essa sensibilidade também do governo federal de entender que isso era uma prioridade nossa. O Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. E a gente poderia ter tido essa ajuda naquele momento. E gera uma riqueza imensa, né, para o Brasil, digamos. Meu Deus do céu. Estado rico, né? A região nossa é muito rica, né? Muito... E a comunidade se mobilizou de verdade, né? Nossa. Foi impressionante o que a gente viu aí. Inclusive tem peças chaves, né? Pessoas que eu acompanhei aí, que são influencers, que são pessoas conhecidas minhas também, pessoais, amigos meus, que se mobilizaram de uma forma inexplicável. Se doaram muito mesmo. Pessoal direto trabalhando, largando o trabalho para ajudar os outros. Legal. E entidades, né? Pega a Moverdes, pega a SIC, pega associações. A gente todas as igrejas evangélicas, a nossa igreja católica, todo mundo, sabe, se organizando para fazer a coisa andar rápido, né? Eu cansava de receber ligações e mensagens no WhatsApp do pessoal, tia Diogo, tô aqui com três camas aqui que eu posso doar, como é que eu faço? E todo mundo, né? Todo mundo se ajudando. Foi impressionante. E rápido, né? Mais uma vez, sem esperar uma decisão de cima para... Que é a diferença da nossa região, né? Nossa região é fora do normal aqui, gente. Vamos trocar a vibe um pouquinho agora. Conta um momento aí mais... momento mais alegre que tu viveu aí. Não foi só catástrofe, né? Não, meu Deus do céu, né? Uma conquista. Que a gente lembra só das brocas, né? Das brocas. Depois a gente volta. A gente volta, mas só pra mudar um pouquinho aí o clima. A tristeza. Nós já tava meio cabisbaixo, assim. A gente já vai ser, Nós já vamos agora. Eu posso dizer, assim, a gente teve vários momentos, né? Eu acho que... eu sempre cito assim, Bento, a gente tem uma coisa aqui na cidade que é os eventos, por exemplo, as situações do dia a dia. A gente tem uma prefeitura que é organizada. Isso eu posso... pode parecer assim, ó, tô gabando, tô puxando pro nosso lado, mas a prefeitura é organizada. A gente sente isso. A população sente. A gente tem entidades muito boas e a gente tem uma população muito boa. Então a gente tem aqui um ecossistema muito próspero. As pessoas querem trabalhar. Existem regiões que chega às 5, meia, 6 horas da tarde, o pessoal vai para frente de casa tomar chimarrão. Aqui não, aqui é diferente.
Aqui às 6 horas o pessoal tá trabalhando. Porque o happy hour é trabalhar, né, velho? Não tem, a hora diversão, feliz é do né? trabalho, né? A gente fala isso, né? E isso é muito legal, né? Então tu vê o seguinte, a gente vê as casas bem cuidadas, a gente vê as festas bem organizadas, a gente vê as empresas, a gente entra numa empresa, parece aquelas coisas do Japão quase, sabe? Tem empresas nossas aqui em Bento, que tu chega, tu tá no Japão praticamente, porque é tudo robotizado, é tudo com máquina, com automatização, com robótica e tal. Os funcionários faceiros trabalhando, e tu dá os parabéns pro cara, o funcionário lá do chão de fábrica, tu diz, tchê, que bacana essa tua empresa aqui. Então tu vê que o cara faz isso aqui, ó, orgulhoso, faz parte de todo o trabalho, né? Isso tem aqui muito, né? Então, e o dinheiro fica, né? Os empresários nossos de Bento Gonçalves reinvestem o seu dinheiro aqui em Bento Gonçalves. A grande maioria acaba montando outra empresa ou aumentando a sua própria empresa. Então, tem aquilo que eu falo. Diferenciado, né? O bom de Bento Gonçalves, a melhor parte, eu acho que é esse ecossistema que a gente tem. E eu não tenho dúvidas. Eu digo, Bento, a gente vai ser a melhor cidade tranquilamente. Isso referenciado como a melhor cidade do estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai estar entre as 10 melhores cidades do Brasil tranquilamente. A gente já tem a melhor saúde pública da região sul do Brasil. A gente está em 3º lugar no Brasil inteiro. A gente já tem a melhor educação do Rio Grande do Sul. A gente ainda toma um laço comparado com o Brasil inteiro. A gente tem que ser verdadeiro. São Paulo, Ceará, eles estão muito na nossa frente. Mas eu coloco, em questão de 5 anos, a gente vai estar taco a taco com São Paulo e com o Ceará. Ceará, por incrível que pareça, tem a melhor educação do Brasil. Pois é, eu ia te questionar isso, Ceará. Ceará, eles fizeram um pacto há 20, 30 anos atrás que foi voltado para a educação. Talvez os índices, faltou alguma coisa ali naquela receita deles lá, que foi muito bem a educação. Segurança pública tá ruim lá, né? Mas os quesitos segurança pública, desenvolvimento social, a questão de atratividade econômica não deu certo. Eles conseguiram ampliar algumas situações, mas muito por causa da costa, a proximidade que tem com a Europa, com os Estados Unidos, mas falta dentro do interior do Ceará um crescimento sustentável também. Mas o ponto que eu chego, a gente está bem na saúde, a gente vai melhorar na educação e a gente tem um IDH muito bom. Que é aí que eu falo, é o ecossistema nosso, população, empresas, entidades, a gente está muito bem nisso. Então, olha, não é chute não, eu tô cravando, em 10 anos, a gente vai estar entre as 10 melhores cidades do Brasil tranquilamente em tudo que é quesito. E isso, posso assinar de olho fechado mesmo. Polo turístico nós já somos o segundo, né? Gramado primeiro e Bento. Estado, né? Segundo, e crescendo. Uhum. Crescendo muito. Se a gente vai pegar o Vale dos Vinhedos, que já tá bem consolidado. A gente tem Caminho de Pedra, todo o distrito de São Pedro, que está crescendo muito. Cada Final de vez semana mais. lá é difícil de andar naquele negócio. Porque eu vou com a família, não tem lugar para sentar, velho. é difícil, né? É difícil. É um problema bom isso aí. É bom. E todo final de lembrar. semana que tu for tem um estabelecimento novo. Novo, isso aí. E tu olhar pro lado, estão construindo. Isso aí. A expansão. Tá muito rápido isso. Pousadas novas, a gente tem pousadas, tem hotéis, a gente está tendo restaurantes em toda a região. E as cidades vizinhas também estão se organizando. Então, está tendo esse fluxo maior de investimentos no turismo e isso, como um todo, vai ser muito bom para nós. E isso a gente vai ver muito turista chegando cada vez mais, porque ainda a maior parte do nosso turista ainda é regional. Se a gente vai pegar Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, é muito próximo que a gente tem. Mas no momento que a gente conseguir buscar mais turistas de fora, que é um trabalho forte que começou lá atrás ainda com o Pazinho, de buscar eventos. Eu tenho o Davi Darol, secretário de Turismo, o Diego Salini, tem a Denise, que é uma funcionária de carreira nossa. Todo mês tem viagem. Todo mês eles vão para algum evento em algum congresso nacional de turismo, para tentar prospectar essas CVCs da vida para fazer mais parceiros para cá. Então, tô vendo que tá bem legal isso aí. Diogo, tu falou sobre Bento. Eu quero ouvir de ti uma conquista ou algo que foi muito positivo nessa tua caminhada até agora. Que tu disse assim, cara, vale a pena ser prefeito. Peguei essa pica de Bento, cidade grande, mas... Porra. E tu falou de todos os contras que teve aí, a gente falou, pandemia, mas eu quero um momento assim que tu disse, cara... O que eu vejo, assim, ó, do nosso mandato, assim, ó, eu acho que eu sempre falo, e falo muito tranquilo, assim, ó, a gente tem um governo de continuidade. E falo com a maior tranquilidade isso. A gente teve, assim, uma sorte de ter um grupo bom. Tem muita gente de qualidade dentro do grupo.
E a gente pega uma sequência de trabalho. Às vezes pode ser até um problema, aquela coisa, sabe, do enraizamento já, assim, de algumas ações, de alguma forma de trabalhar. Isso acontece, né? Não. Acontece e tem que estar sempre tentando dar uma chacoalhada, né? E a gente às vezes não consegue fazer isso também, né? Mas, de uma maneira geral, tem um grupo muito bom. E eu acho que assim, a gente teve um aumento em tudo que é área, a gente foi tendo cada vez mais investimentos públicos, mas o que eu vejo assim, é que a gente vai ter uma mudança daqui 10 anos, eu acho que é na educação mesmo. Eu sou da saúde, eu poderia dizer, não, foi na saúde, que eu estava lá atrás, mas o trabalho maior que a gente teve na saúde foi no tempo do Pazin, que foi a reorganização da saúde. Eu acho que aquele momento foi muito forte. E o Pazin teve esse entendimento, eu era secretário de saúde, mas teve aquele entendimento que a gente tinha que reorganizar todo o sistema de saúde nosso. Então foi feito lá atrás esse trabalho. Então agora é muito mais uma sequência. O que eu vejo hoje é a situação da educação. A educação, sim, eu vejo que daqui 10 anos, pensando sempre em longo prazo, a gente vai ter um boom dentro da educação. Só para ter uma ideia, o que a gente fez ali dentro? A primeira coisa foi a gente dar um material padronizado em todas as... A gente tem 48 escolas, a gente vai contar tudo que a gente tem em creches, a gente tem entidades, a gente tem algumas salas de uso que a gente puxa da educação do Estado. Todas as escolas são com material padronizado. A gente colocou o mesmo livro para todos os alunos de cada série. Então, o que eu consigo com isso? Eu consigo ter métrica, eu consigo fazer a comparação de dados de cada um dos alunos. Então, eu consigo comparar o que acontece na Alfredo Avellini, eu consigo ver a nota de cada aluno, eu consigo ver, por exemplo, lá no CAIC, o que está acontecendo. Identificar os problemas. E aí eu identifico. Aí eu consigo ver, por que está tendo tanta diferença de uma nota de uma escola para outra? O que está acontecendo aqui? E por que às vezes tem diferença de notas dentro da mesma escola? Então, isso, métrica, eu consigo ver o que acontece em cada uma das escolas. E aí a gente consegue fortalecer um pouquinho mais cada uma delas. Aí o que a gente fez com isso? Com esses dados, a gente criou um centro de aperfeiçoamento também. Então, todos os dias, de manhã e de tarde, eu busco lá 20, 30 professores. E a gente faz aperfeiçoamento com eles. A gente chama a gente de fora? Não. A gente pega os mesmos métodos de cada um professor que deu certo em alguma matéria. E aí vai fortalecendo aqueles outros professores. A gente tem merenda de qualidade para toda a gurizada. E uma coisa muito legal que foi feita foi o aumento da autonomia financeira nas escolas. Cada direção de cada uma das escolas eu dou dinheiro para os professores, para os diretores. Eu coloco lá 3 milhões de reais da prefeitura e divido entre as escolas. Eles direcionam, interno. Eu consigo saber o que é prioridade em 48 escolas? Jamais, né? Eu não vou conseguir. A secretária vai conseguir fazer isso? Saber que numa escola talvez a prioridade é trocar o forro de uma sala de aula ou então comprar 2 computadores. Eu não consigo fazer isso. Nem a secretária de educação. Então eu descentralizo esse investimento. Hoje eu fui numa escola, fui lá no Caminhos do Aprender, lá no bairro Conceição, lá com o Tancredo. A gente está dobrando uma creche que a gente tem lá. Vou colocar mais 100 crianças dentro daquela escola. Num bairro que realmente precisa de muita coisa. Então, a gente está fazendo uma grande obra. E aí tinha que ser feito um muro ao redor da escola porque não estava no projeto executivo. O que as diretoras fizeram? Elas esperaram a gente fazer a obra, fazer um aditivo, porque tinha que ser feito para passar, voltar no controle interno. Elas foram lá e tocaram a obra. Então, eu ganho muita agilidade nisso. E é um problema a menos para a prefeitura pensar, né? Meu Deus do céu. Cada um pensa no seu problema e direciona, né? E vai rápido. Excelente. Vai rápido. E só imagina daqui 10 anos, eu colocando todos os anos esse dinheiro. Em 10 anos, quanto de investimento a gente vai ter em todas as nossas escolas? O tempo que eu ganho com isso, a energia que eu deixo de gastar e o quanto de prioridade eu consigo deixar essas diretoras e professoras colocar para o próprio aluno. Por isso que eu tenho certeza, e eu assino tranquilamente, a gente vai ter uma das melhores educações do Brasil, assim, muito, muito rápido. Amém. Muito bom. Muito bom. Tu falou do Davi, da tua equipe e tal, e a gente percebe que... A gente percebe, né, quando a prefeitura é engajada, quando o prefeito é engajado, e a gente vê que a equipe é muito nova, né, prefeito? Tem uma galera gurizada mesmo. O Davi tem 23 anos, eu acho, né, 24. Eu mexo com ele que pode ter 30, né, mas ele tem 20. Ele é um guri novo, né? E, enfim, o Duda é um cara jovem também. Enfim, o Giba, todo mundo ali, né, são pessoas novas. Tu apostou nessa galera mais nova? Tu acha que o trabalho desse pessoal mais novo é mais engajado? Porque é o que nos transparece, né? Que essa galera nova tem mais vontade, que quer realmente fazer a coisa não por um partido político ou por um objetivo partidário, que a gente percebe muito isso em muitos governos, né? Eu percebia muito isso na época do PT aqui. Tá? E sai também daquele
Tem uma visão um pouco mais ampla, né? A gente falava com o Dudu um tempo, ele, tava ele, mas tem um menino que trabalha com ele, um pequeno baixinho, né, eu não lembro o nome, ele até... Matheus, talvez. E ele disse, a gente tava em cima do telhado e tava ajudando as pessoas que destelhou, que deu vento, e tu vê que a galera é muito engajada, né? E tu acha que tem a ver com essa gurizada mais nova, com vontade, sem esse viés partidário, né? Que no meu entender isso faz toda a diferença, né? Sabe que eu tenho um cabeça branca que tem que ter o gurizão, mas tem que ter o cara que nos puxa pra realidade. Eu tenho 2 grandes conselheiros, um é o Pazinho, o próprio Pazinho, mas um que outro, é um guri, né? Que é um gurizão, né? Mais novo que eu, né? Por sinal, mas tem muita experiência. Sim. Mas tem um outro cara que tem mais experiência ainda que o Pazinho, que ele também escuta muito ele também, né? Porque tem que falar a verdade, né? Quem é o professor dele é uma pessoa, né? Que é o Aido José Bertuol. Esse cara, ele é fantástico. Ele é o maior professor que a gente tem lá dentro. Ele não trabalha na prefeitura, mas ele é um conselheiro a cada 2 semanas, mais ou menos, ele liga para dar algum pitaco, alguma ideia. Às vezes nos puxa a orelha também, né? Ele fala, tia, não faz isso aí, vai dar errado isso aí. Eu já tentei fazer há 30 anos atrás. Não gasta energia, cara. Eu sei que tá cheio de vontade, mas não faz isso. Então tem que ter esses caras mais antigos, mais veteranos, não mais antigos, mais veteranos, que já viveram tudo e que já sabem o que vai dar errado. Já sabem que não vale a pena gastar energia em algumas coisas. E essa gurizada nova, eles estão cheios de energia, né? Então eles arriscam mais. Eu acho que isso que é o legal da gurizada. A gurizada acaba arriscando um pouquinho mais, acaba tentando, deu certo tal cidade, vamos fazer igual, tá? E tem muita gente boa ali. O Carlos Quadros pega nas obras ali. É um jornalista ele, tia. Mas ele abraçou as obras e hoje ele não larga aquilo ali. Ele sofre junto. O Amarildo, que é um gurizão. O Amarildo parece que tem 20 anos às vezes, né? Porque ele tá sempre a 1000 também. Ele é mais novo que eu, Amarildo. Eu mexo com ele. É mais novo que tu? Não, ele tem um pouco mais de idade. Mas a mentalidade dele é mais nova. Ele tem um pique, uma energia assim que é incrível, né? Então, tem uma equipe muito legal. Eu sou muito orgulhoso da gurizada. Tem a Lise na Secretaria de Finanças, o Matheus, que é um gurizão que tá na administração. Então, se eu vou contar todo mundo ali, meu Deus do céu, tem muita gente bacana ali que tá louco para trabalhar. Falando em jovens e, né, em pessoas mais participativas, enfim, né, a internet também, né, é uma coisa que ela vem aliar, né, toda essa questão, e eu vi ultimamente que tu tá mais adepto também, aí pra frente das câmeras, falar, né, usar a internet usar a internet ao teu favor, né, até para um meio de informar a população, de mostrar o trabalho que está sendo feito, porque às vezes não adianta, a gente não sabe também porque não é mostrado, às vezes, né, tipo, o prefeito não faz nada, tu não viu só isso, né, porque tu trabalhando, vocês estão em bastante, né, então assim, eu vi que tu tem usado um pouco mais as redes sociais, né, nesse sentido, e aí, como é que tu tá nessa área aí, tu pretende... Como é que tá se sentindo? Como é que tu se sentindo? Isso aí é puxando a orelha dos mais antigos, viu? Isso aí também, né? Que é uma exposição, né? Então... Antes eu sempre fui mais envergonhado, né? Eu sempre fui um pouco... Eu vou pegar aqui, obrigado. Toca a ficha. Eu tô aqui, ó. Claro. Peraí que eu vou só tirar aqui, ó. Peraí que eu vou fazer uma bagunça aqui. Toca a ficha, toca a ficha. Sim, esse café tá horrível. Não, o café tá gostoso, só que ele ficou frio. Esse aí. Sim, esse tá frio. Eu tenho a Manu, que é uma gurizona também, né, a Manu, né? Tá lá no fundo lá, que ela é jovem pra caramba. Eu tenho o Márcio Possamay, que ele é secretário de governo também. E o pessoal cobra muito isso, que a gente mostre mais. Porque a internet, ela deu voz para todo mundo, né? Ela democratizou a informação. A informação não é mais aquela de uma semana depois no jornal, que a minha geração foi acostumada. Minha geração foi acostumada do jornal. Ou então ver a televisão, mas quando uma notícia era importante, ela aparecia 3, 4 dias depois, né? Já foi. E hoje é muito instantâneo. A gente tem que fazer isso. A gente precisa mostrar que o cidadão... Esses dias eu estava falando com um amigo nosso, empresário, ele disse assim, tia, eu não vi que você estava mexendo na Saldanha Marinho. E eu passei lá, eu vi que vocês estavam abrindo lá um buraco lá. O que era aquilo ali, Diogo?
Eu falei, tia, aquilo ali é o seguinte, na enchente agora, a gente começou a afundar o asfalto inteiro, tá estourando tudo que é bueiro, a drenagem é muito antiga e começa a afundar o asfalto. E ali acabou entupindo, acabou alagando todas aquelas lojas e a gente tem que resolver aquele problema. Então, para aquelas lojas era o problema mais importante do mês para eles, aquilo ali. Então tinha que ser resolvido. Só que o que para algumas pessoas é muito importante, para quem não passa ali no dia a dia, nem ficar sabendo do trabalho que foi fechar a Saldanha Marinho e conseguir fazer uma obra daquelas. Não, só reclama, né? Ou até acha que é besteira. Só acha que é um transtorno. Ou até acha que é besteira. Foram mexer ali, tanta coisa. Só via como um transtorno, né? Então a gente tem que mostrar isso aí. E não adianta eu colocar, às vezes, no jornal, a rádio e tal. Tem que fazer essa publicidade também, essa notícia tradicional, mas a gente tem que fazer de uma maneira muito mais instantânea. Então, acho que a gente está nesse momento agora, tentar usar melhor as redes também. Atingir mais rápido ao público, né? Também, e largar aquela ideia, não, vamos trabalhar, baixar a cabeça, trabalhar. Não, tem que parar um pouco, pensar, tia, vamos mostrar isso aqui é importante. Isso aqui, mostrar que a gente está trabalhando à noite é importante. Porque ninguém vai ficar sabendo que eu tô com 20 funcionários trabalhando de noite para tapar buraco. Se eu não contar, os meus amigos, a minha mulher não vai saber. Ela não vai saber que aquilo é importante. Então, eu tenho que fazer o máximo possível para mostrar que tem muita gente esforçada e valorizar esse pessoal também. Porque senão acaba sendo natural e passa direto. Né? E a internet atinge um público muito rápido hoje, né? A gente vê pelo próprio ex-presidente, né? O Bolsonaro foi eleito pela internet, né? É verdade. Quando explodiu ali a coisa da internet que ele... Nossa, e a gente via tudo, né? Agora a gente não tá, agora parece que mudou um pouco aí, mas voltou a velha notícia. Mas tudo bem também, né? Depende das mordaças que você coloca, né? Na imprensa. Tem que ter sempre cuidado, né? Eu ia te perguntar sobre isso, entrar num viés mais político. Tu acha que com essa mudança de governo, com essas questões do Supremo Tribunal Federal, tu que tá mais envolvido no dia a dia da política, tá existindo alguma forma de censura, prefeito, no teu ponto de vista, âmbito federal mesmo, né? Existe algo fora do comum acontecendo? Tu que tem bastante experiência política também, já tá há mais de 10 anos na política, inserido aí. Eu acho que a gente tá com mais receio de falar o que se pensa, isso sim. Eu acho que tem que ter um cuidado hoje, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aquela liberdade de expressão que a gente tinha até pouco tempo atrás, isso já mudou. A gente pode criticar, mas tem que escolher quem vai criticar. Eu posso ser criticado, tranquilamente, mas eu sei que algumas situações eu não posso criticar. Eu sempre tenho que falar com certo cuidado, e isso todo mundo está tendo esse cuidado. Então, houve uma mudança no Brasil, isso teve essa mudança de uns anos para cá, a gente viu essa girada de chave, a distribuição de poderes no Brasil mudou muito. O que antigamente era, o executivo, na balança dos poderes, o executivo parecia que estava um pouco mais forte. Todo mundo lembra disso aí, só desse tempo. Sim. Aí parece que o legislativo cresceu um pouco mais alguns anos atrás, e agora a gente vê o judiciário num poder muito mais forte. Então, poxa vida, qualquer situação, o executivo pode ser questionado. Eu posso ser questionado. Se a gente vai fazer uma obra, se eu tomo uma decisão de execução dentro da prefeitura, eu posso ser questionado. O legislativo, qualquer situação que fizer, vai ser questionado. Tem uma confusão, muitas vezes, de poderes do legislativo com o executivo. Tá, mas qual é a função do legislativo? Ele só organiza as leis, ele faz o orçamento, mas as emendas, quem está fazendo é o legislativo. Ou seja, quem está executando, a gente está o quê? Para despachante, às vezes, de emendas do governo federal. É essa a função do executivo. E a mesma coisa do judiciário. Por que ninguém pode questionar uma decisão judicial? A gente já viu muitas vezes. Eu respeito a decisão, né? Já aconteceu comigo isso aí. Eu já tive situações que eu tive que questionar a decisão judicial. Minha visão, uma besteira sem tamanho. Isso eu falo tranquilamente. Mas agora a gente tem que ter... Mas tinha pra quem recorrer, né? Agora tem fatos que a gente não tem pra quem recorrer. Cai direto lá em cima, né? Exatamente. Lógico que é um momento meio confuso. Eu acho que teve um movimento forte do Legislativo Nacional nessas últimas semanas. Teve alguns momentos que eu achei muito interessantes, que teve uma decisão do STF, eu já vi que o Congresso inteiro se mobilizou em 2 dias, conseguiu aprovar uma pauta que estava há tempo trancada. Então, eu acho que tem que ter esse balanço aí de poderes. Aí. É que o Congresso vai perder a finalidade dele, se ele deixar.
Não vai ter mais o porquê ele tá lá, né? Essa que é a questão. E uma situação, né? A gente teve um Congresso eleito por uma maioria, a gente teve um Congresso que ele era notoriamente um Congresso de direita, e a gente vê que essa direita não está tão bem organizada. E aí, se a gente pegar a nossa situação do estado do Rio Grande do Sul, da nossa serra, qual é o nosso viés político? O que a gente acredita? Se a gente vai pegar, não, mas eu sou esquerda, eu sou direita, mas vem cá, o que a gente quer? A gente quer trabalho. Né? A gente quer trabalhar, a gente quer empreender, a gente quer fazer desenvolver uma cidade. É isso que a gente está querendo. Então, agora, eu sou a favor de ter uma educação de qualidade. Eu sei que isso aí a longo prazo vai gerar um desenvolvimento econômico também. Então, essas bandeiras que foram pegas por cada um dos lados, isso aí foi muito uma questão de mídia. Mas o que a gente quer, na verdade, é poder trabalhar, desenvolver uma cidade e todo mundo ter a sua liberdade para poder empreender e ter tranquilidade jurídica para fazer isso aí. E eu acho que esse é um momento difícil para o Brasil. A gente está num ponto que é muito confuso no Brasil inteiro. Prefeito, mas a verba federal, ela é importantíssima também para o desenvolvimento da cidade, né? Enfim. E a gente tem visto aí nas últimas notícias aí, por exemplo, que o Nordeste está sofrendo muito com a falta de recursos que deveriam ser passados pelo governo federal. Como é que está aqui a nossa situação hoje aqui? Mesma situação. A gente também está sofrendo com isso. Os municípios do Nordeste, a grande maioria, depende muito do FPM, na questão mais técnica, o Fundo de Participação dos Municípios. Aqui a nossa maior arrecadação é ICMS, é produção, é trabalho, é trabalho. O governo federal fica com quase 80% de toda a riqueza do Brasil. Aí sobra aí uns 15%, um pouquinho menos para o governo do estado, e aí sobra de 5% a 7% para os municípios. Que disparelha. Só quem faz tudo, praticamente, são os municípios. Município, né? Que horror. Então essa disparidade que a gente tem no Pacto Federativo é um grande problema que a gente tem. E aí, imagina o seguinte, uma cidade que não produz, que depende do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. E esse Fundo de Participação está caindo 3% ao mês. Está tendo uma queda gigantesca nesse fundo. E a gente também sofre com isso. Só que a nossa maior arrecadação ainda é o ICMS. Mas quanto tempo eu aguento isso aí? Até quando, Sim. exato. Uhum. Eu aguento tranquilamente, 1 ano, 2 anos. Se começar o desemprego que está vindo lá de cima, e se a gente for atingido aqui, nós vamos começar a sofrer também. A gente está num planejamento, esse ano eu reduzi muita coisa, eu tive que reduzir já planejando já essa queda de arrecadação, e tranquilamente o ano que vem vai ser igual. A gente vai ter mais uma queda de arrecadação, se continuar desse jeito, a gente vai ter mais a gente vai sentir ainda essa acentuação desse declínio de arrecadação, mas é lógico, eu falo mais uma vez, Bento é uma cidade mais organizada, a gente ainda consegue, sabe, fechar um pouco mais a torneira de um lado, fechar do outro, parar de investir em algum lugar. Mas mesmo assim não é uma matemática tão simples. Tem prefeituras que estão fechando as portas no Nordeste. Exatamente. A gente vê o pessoal fazendo greve, a gente vê o pessoal fazendo agora está tendo em Brasília um movimento dos prefeitos lá. Isso aí, prefeito, falando, vamos seguir o tema dessas questões políticas. A gente é uma cidade industrializada, né? A gente vive de indústrias e comércio, né? Não tem, eu viajo, enfim, a gente vende para o Brasil inteiro, a gente vê muita cidade que é só sustentada por órgãos públicos, a gente vê muito isso no norte, né, no nordeste, cidades que não têm indústria. A gente passou agora por um momento de aprovação de uma primeira etapa da reforma tributária. E eu tenho empresa, enfim, eu só que eu não entendi direito. Ainda o que. Eu ia te perguntar. Eu tentei ler, cara, tentei entender, né? Por sermos uma cidade muito industrializada, dependemos muito dessas questões, né? Para manter os negócios abertos, para entender. Qual é a tua posição sobre isso? Mas tu entendeu realmente o que vai acontecer? Não, ninguém entendeu. A reforma tributária, ela precisa acontecer. Acho que esse é o primeiro ponto. Vamos ver a parte boa desse processo todo, é que tem que acontecer uma reforma tributária. E o Congresso entendeu que é necessária essa reforma. Então, acho que esse é o ponto positivo. Agora, a forma como está sendo feita, ninguém está entendendo. A toque de caixa, né? A toque de caixa está indo muito rápido. A Câmara aprovou a primeira etapa, está agora no Senado para ser aprovado. Só que o Senado é composto por mais veteranos ali dentro. Ali são ex-governadores, tu vai ter um ex-vice-presidente. Mas um viés político gigante ali, né? Tudo... Ou não? Ou tô enganado? Eu acho que é diferente da Câmara. O Senado,
tu tem uma estrutura, assim, acho que tem uma postura muito mais de Brasil do que o interesse particular de cada deputado. O Entendi. deputado defende o seu nicho, o seu público-alvo. Isso é correto, não é errado não, Sim. é democracia, né? Sim, sim. Que a gente defende também. Acredito. Mas o Senado, ele defende o Estado. São 3 senadores no estado do Rio Grande do Sul. E em cada estado são 3 senadores. Então, cada um vai defender o seu estado. Então, eu acho que a conversa no Senado, escutei do Mourão, ele falou o seguinte, olha, aprovaram na Câmara. A conversa no Senado é diferente. Não vai ser isso aí. Então, até ser aprovado isso, eu acho que tem muita água ainda que vai rolar. Mas, minha opinião, tem que acontecer a reforma tributária, mas ainda ninguém entende o que está acontecendo. A gente está pedindo alguns movimentos para diminuir a tributação do imposto do vinho, a gente está pedindo um movimento para que as cidades produtoras não sejam afetadas, não seja dividido e por igual para todas as cidades que não produzem. Aí parece que vai ser a gente vai valorizar e vai premiar aqueles municípios que nunca se organizaram. E aí quem produziu, quem trabalhou a vida inteira, vai ser penalizado. Então, isso já acontece hoje, né? O mundo é assim, né? Vamos combinar. Vamos distribuir. Quando alguém falar em distribuição, né, de renda, a gente tem que dar um passo para trás, pessoal. Quando alguém falar em distribuição, tem que dar um passo para trás, porque o sistema americano, às vezes, é muito mais justo. As próprias escolas americanas, elas têm a arrecadação de impostos dela, que vai para cada escola, é de acordo com a produção da sua localidade. Então tem escolas que têm primeiro mundo ao extremo, né? E tem outras que são muito mais complicadas, que não tem estrutura, que não tem equipamentos, mas por causa da sua arrecadação do seu condado que está localizado. Então se valoriza quem trabalha. Então a gente tem que copiar o que deu certo em outros países, né? Meritocracia, né? Meritocracia Funciona. na veia, né? Isso aí, americano, é o clássico. E é o que funciona, na minha opinião, né? É o que a gente tem que tentar, né? Tem que batalhar por isso. Muito bem. Mais uma questão, a gente vê muito político de ocasião, né? O cara concorreu lá vereador, entrou na política. Tu já tem uma longa carreira política e acho que agora vai ser a tua profissão, né, prefeito, pelo resto da vida, né? Vamos lá, o que tu almeja? Sabe? Então uma vez a gente falava com o Pazinho, ele fez a pergunta pra ele, falou, não, né, ele estava, antes de entrar, né, pra deputado. Qual que é o teu... O que tu almeja? O que tu almeja hoje? Eu quero ser presidente, qual é o... Ou tu tá louco pra voltar a ser dentista? Não, já. Eu fui feliz sendo dentista, né? Uma clínica. A minha mulher, a Cláudia, ela diz assim, Diogo, a gente tem que sempre pensar em chegar, sabe aquela coisa, vamos terminar o mandato. Primeira coisa é isso aí, né? Sempre, né? Por etapas. Então, quando tá em Santa Teresa, termina o mandato, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente faz agora, né? E aí fui pro segundo mandato. Aí agora? O Pazinho me ligou, vem trabalhar junto. Vamos, tô na hora, né? Não demorei um segundo para responder para ele. Bora. Tava desempregado, né? E aí depois eu vim para concorrer a prefeito. E foi algo... E foi algo atípico também. Porque eu falo mais uma vez, eu não era conhecido. O Amarildo, ele tinha uma eleição para vereador que estava praticamente garantida. E o Amarildo, ele entendeu também que a gente poderia concorrer junto. E era um momento que, se a gente não fosse concorrer, a gente não teria outra oportunidade. Provavelmente a gente ia deixar passar e não teria outra oportunidade de concorrer a prefeito e vice. E ele também entendeu isso aí. Eu acho que ele abraçou essa causa junto. Aí ele, vamos junto. Então, se é para ganhar ou perder, vamos junto. Vamos até o fim agora. E eu acho que a gente sempre fala lá dentro, a gente tem que trabalhar bem agora. Se a gente trabalha bem, se a gente consegue demonstrar o atendimento, que a gente está se esforçando, a gente vai ter um momento depois de concorrer de novo. Mas se a gente não trabalhar bem, a gente pode botar o melhor publicitário do mundo que não resolve. Então acho que é um degrau por vez. E isso tem que estar muito bem claro sempre lá dentro. A gente sempre fala isso. Tem que trabalhar com muito esforço. Uma vez, quando eu era dentista, olha, eu tinha um professor, o professor José Júlio. Uma vez, eu estava numa aula de exodontia, né, extração de dente, aquelas coisas. E eu terminei muito rápido. E o professor, ele falou, eu fiquei conversando com 2 colegas e ele falou, Diogo, já terminou, né? Pô, vamos, já libera aí, tinha 2, 3 mais ali também na volta.
E eu fiquei, depois me deu um xingão, né? Pô, John, brincadeira, vocês estão aí, já terminaram? Deixa o pessoal trabalhar, né? E aí eu falei, pô, professor, a gente já terminou, a gente foi rápido e tal. E aí ele disse, Diogo, só que é o seguinte, eu sei que vocês fizeram um certo trabalho, só que tu vai errar também. Vai acontecer um momento que tu vai errar com o paciente. Só que se tu demonstrar que tu tá trabalhando sério, que tu tá te esforçando, tu demonstrou isso aí, se tu falar que aconteceu um erro, o paciente vai entender. Ele vai entender que tu te esforçou, mas aconteceu uma casualidade. E é isso que eu falo sempre, a gente tem que estar sempre se esforçando, sempre tem que estar trabalhando muito forte. E aí é lógico, aí é a questão de pensando lá na frente, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente já passou por um momento importante, que foi o próprio Pazin, de concorrer a deputado e eleger um deputado, mas agora é o momento de fazer um mandato bem feito e depois, sim, se pensa aí como é que a gente vai fazer. Boa. Ano que vem, reeleição? E aí depende desse movimento, né? Tem que... É a ideia. Sim, não, a gente pensa, eu e o Amarildo, a gente fala tranquilamente sobre isso, quando a gente tá só nós dois, a gente fala, tia, olha, acho que tudo correndo bem, a gente consegue tocar junto aí também, tem essa ideia também, tem um grupo bom, mais uma vez, não é sozinho, né, o prefeito, talvez, não, é um grupo que tá por trás, é muita gente que trabalha. É que também tem coisas que é a longo prazo, né, não são em 4 anos que são consertados problemas, enfim, né, às vezes precisa de mais tempo, e tu inicia um trabalho para aquilo, mas tu precisa de mais tempo para realmente conseguir um resultado positivo, né. Então, às vezes, precisa de um mandato a mais, né? E é muito... A gente tem os problemas históricos de estrutura, de tudo que é a área, isso sempre vai ter, mas tem os problemas que acontecem também, que a gente tem que largar tudo que está fazendo para focar naquele problema do momento. E eu falo, foi 2 de dezembro do ano passado, teve uma enxurrada gigantesca em Bento. A gente passou por pandemia antes, passou por uma enxurrada, passou pela situação dos baianos. A gente passou por uma crise das creches também, que foi muito difícil também, do negócio lá de Blumenau, que afetou tudo que é a cidade. E agora essa enchente. Então, a gente larga o que está fazendo, larga a prioridade do momento, vamos focar no que realmente é a prioridade da população naquele momento. E aí tem que estar todo mundo preparado. Quando a gente tem assim o dia a dia, sabe, as pequenas conquistas, eu gosto muito de falar assim, tia, a gente tem que ritualizar algumas situações, tem que, tia, a gente conseguiu isso aqui, vamos comemorar, gente. Algumas coisas podem passar rápido, assim, e a gente tem que valorizar, que nem aniversário, tem que comemorar todo ano, né, nem que seja para sair para jantar. Uhum. Mas são várias pequenas conquistas, eu acho, o asfaltamento no interior, a gente vai ver, trabalho no interior, sabe, aquela coisa das espaldeiras, o projeto das espaldeiras, que daqui a 20 anos Bento vai estar num... Mas eu acho que são esses momentos, os institucionalizados, que a gente vai mudar o cenário da cidade daqui 10, 20 anos. Te aproveitando, espaldeiras, qual projeto é esse? Fiquei curioso, fiquei bem curioso. É um projeto que a gente dá incentivo de hora-máquina para o agricultor, a gente paga metade das mudas para quem for fazer uma produção em espaldeira. E qual que é o objetivo disso? É que a gente melhore a produção de uva de qualidade. E o pensamento qual que é? Um suco de uva ele pode custar R$10, um suco de uva bom vai custar R$20. Agora um vinho bom, ele custa R$30, R$40. E um vinho de excelente qualidade, ele pode custar R$200, R$300, R$500. Depende da história depois de cada um que vai contar também, né? E da qualidade e depois da história que vai aumentar para R$1.000. Agregar valor ao produto. Exato. E essas espaldeiras é o que vai diferenciar Bento de toda a região. Tá todo mundo investindo em Parreiral. A gente está vendo a fronteira fazendo isso aí. A fronteira está investindo muito. E, claro, eles têm um terroir diferente, vão fazer outro tipo de história. Mas se a gente ficar só na uva comum, que a nossa maior produção ainda é suco, a gente tem uma grande produção de uva comum, mas se a gente avançar cada vez mais, que a gente já é a capital nacional do vinho, se a gente conseguir melhorar cada vez mais e referenciar Bento como a grande cidade que tem qualquer vinho em qualquer lugar, é de ótima qualidade, a gente vai ter turista e vai ter venda de vinho por 50 anos. E é isso que a gente tem que tentar fortalecer e incentivar o pessoal a ampliar essa qualidade de vinho, que já está muito boa e pode melhorar. Se a gente aumenta mais ainda, meu Deus do céu, a gente acaba abrindo novos horizontes aí para a cidade também.
Aproveitando hoje, a maior arrecadação do município é moveleira ou é na parte de vinho, de vinícolas? Qual que é o... Bento é muito legal, né? A gente tem uma indústria moveleira forte, metal mecânico forte, vinho forte, turismo está muito forte. A gente tem borracha, a gente tem... Mas olha, é tanta coisa. Se a gente pegar as 5 maiores empresas, a gente vai ter uma indústria que vende vinho, uma cooperativa que vende vinho e suco. Aí pega a segunda, tu vai ter uma de móveis. Aí tu pega mais outra, é metal mecânico. Aí tem outra que é de fundição. Tu começa a ver cada empresa de 5, a gente não repete segmento. Pois é. Então a gente tem essa diversidade econômica que a gente enfrenta muito bem qualquer crise. Pode estar tendo uma crise do turismo, que a gente passou por isso na pandemia. A gente teve esse problema, mas a gente vendeu muito vinho. A gente vendeu muito móvel. Exportou muito móvel. Então, a gente acabou crescendo economicamente. E isso pode acontecer se der algum problema na produção do aço, do ferro, que estoure o preço, a gente ainda tem outros segmentos que acabam balanceando bem aí a nossa economia. Por isso que essas outras cidades não aguentam, né? Nós temos tanta diversidade assim que uma coisa acaba salvando a outra, né? E essas outras cidades que não produzem, não é fácil quebrar? É muito mais rápido. Pega uma cidade que produz apenas soja, ou então do arroz, que tem muitas cidades no estado do Rio Grande do Sul, é arroz ou soja. E que depende do tempo ainda, né? Meu Deus, pega uma seca, como teve 2 anos de seca. O pessoal sente, né? Direto. E Bento é incrível, né? A gente acaba vendendo pra todos os lugares. A gente fala, né, cara? Bento tem a máquina que faz a lata da Coca-Cola. É aqui, entendeu? Então tem muito segmento que a gente nem sonha, né? Tu acaba tendo uma baita diversidade, né, na cidade. E em que momento aí que tá legal? Historicamente, em que momento que a gente teve esse desenvolvimento de indústria? Porque, assim, tem empresas muito grandes, mas teve um momento da virada, né, prefeito? Vocês estão a fundo aí historicamente. Qual foi o momento? Teve algum incentivo? Teve algum momento que Bento... Ou é mesmo O Moisés Miquelon, falecido Moisés Miquelon, que foi um gênio de Bento Gonçalves, ele dizia que Bento era um caso à parte do capitalismo, porque a gente era craque na indústria moveleira, a gente é ainda, né? A gente é a capital dos móveis ainda também. Uhum. Ele dizia assim, a gente produz móvel, só que a gente tá longe da madeira, a gente tá longe de quem produz a matéria-prima, e a gente tá longe também do mercado consumidor. Só que o que manteve Bento nisso aí é o know-how da população em fazer móvel, isso que acabou mantendo a qualidade de venda que a gente tem também, né? Mas eu acho que o que aconteceu foi nos anos 90, anos 2000, que a gente acabou tendo essa girada de chave na cidade. Que a gente era exclusivo quase dos móveis e da produção de uva. A gente começou a ter uma migração da uva comum para a uva de qualidade, para o vinho de qualidade. A gente pode pegar Miolo, pega Valduga, a gente tem algumas outras, Salton, que começaram a investir muito nessa qualidade. Acabou trazendo turista para cá. Investiram nas vinícolas também, na parte turística, né? Muito investimento. A gente teve muito investimento do setor imobiliário em Bento Gonçalves, que acabou melhorando também. Muito. E as empresas começaram a sair. A indústria moveleira começou a modernizar sua produção. Muito maquinário. Começou a ter muita empresa que começou a terceirizar serviço. E todo mundo foi se modernizando. E aí tu sai de uma empresa que faz um maquinário, que compra o maquinário da Itália, e aí se dá conta que também pode produzir. Aí se dá conta que pode pegar o software do Japão, pegar o maquinário que faz na Itália e pode desenvolver robô aqui em Bento Gonçalves para a indústria moveleira. Aí tu tem a indústria de embalagens, que foi uma necessidade da indústria moveleira, e aí alguém se deu conta que podia fazer o sistema de embalagem com plástico. Então tudo acabou desenvolvendo, mas começou muito forte ali nos anos 90, anos 2000, e agora sim tá explodindo em tudo que é setor, né? Qual é o número de habitantes hoje, prefeito? Eu digo que a gente tem mais de 135 mil, né? A gente está questionando os dados do IBGE, que é 123 mil habitantes. Posso estar enganado agora. Eu vi alguma coisa hoje, 123, eu acho. Eu vi. Mas a gente tem mais que essa população. E tem uma população flutuante também, né? Que Bento acaba sendo o centro regional de Garibaldi, Carlos Barbosa, Montebello, Santa Teresa, Pinto Bandeira e um pouquinho da cidade de Boa Vista ali também, Coronel Pilar. A gente acaba sendo essa referência de todos. Então, acaba tendo essa mudança de população muito rápido. Mas é uma população que só cresce. Hoje são 1.500 pessoas que vêm todos os anos para Bento Gonçalves. E aí isso aí acaba indo para a saúde, acaba indo para a educação, para a assistência social. A gente acaba tendo que ter cada vez mais vaga de creche, mais investimento em infraestrutura. E só faz crescer a cidade, né?
essa migração, enfim, vocês devem ter dados. Tem pessoal de fora ainda que vem, Venezuela, que a gente vê que aumenta muito, né, esse povo, né? A gente tem muita gente. Haitianos, enfim, ainda existe essa... Haitiano a gente deve ter em torno de uns 700 habitantes hoje de haitianos, mais ou menos isso. Se a gente pega ali no Conceição, Tancredo, Juventude, a gente tem uma população bem grande. Uma das escolas nossas, a gente chega a ter 40% dos alunos são haitianos. Caramba. Só numa escola de creche que a gente tem. Qual que é? Lá no primeiros passos da escola, lá no Conceição. A gente tem haitianos, a gente tem venezuelanos, a gente tem muita gente da fronteira que vem. Eu sou da fronteira também. Qual cidade tu é? Uruguaiana. Uruguaiana. Eu me criei em Uruguaiana. E tem muita gente que vem também do Nordeste do Brasil. Então tá tendo essa migração muito grande para cá. E tudo isso, eu sempre falo, se tá tendo migração é porque a cidade comporta essa população ainda. A gente tem esse potencial de crescimento, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de gente que trabalha. Eu sempre falo, se vier a gente de fora para Bento Gonçalves, sendo trabalhador, a gente tá sempre de porta aberta. Por isso que vieram os baianos. Era para trabalhar, o pessoal veio para trabalhar aqui. É isso aí. Essa é a verdade. O que aconteceu foi uma pessoa, talvez foi uma denúncia estúpida, que acabou criando todo um problema que não teve nada a ver com a história toda, né? E claro, teve a empresa terceirizadora também que tinha uma série de problemas. Que aí também... Mas é o que eles vieram fazer, né? Não tinham serviço lá, vieram pra cá trabalhar. Mas foram embora contrariados também, a maioria, né? Alguns já voltaram, muitos já voltaram, tenho certeza disso. Sim. Mas esse potencial que a gente tem de crescimento, ele ainda vai ter por muito tempo. É um fluxo que vai acontecer e as empresas precisam. A gente fez agora sábado um mutirão na frente da prefeitura, a gente juntou 30 empresas que precisam de mão de obra e a gente coloca todo mundo com seus RHs para contratar gente. Olha ali. E é o que a gente quer com isso aí, é que as pessoas cheguem até um local centralizado e escolham onde é que vão trabalhar. E eu fui lá no sábado de manhã e tinha muita gente de fora. E era isso que eu falava. Quando é que tu chegou aqui em Bento? Faz 2 meses que eu cheguei aqui em Bento. Eu falei, e já consegui emprego? Não, eu já consegui e tal, mas só que não deu certo, mas eu quero mais perto de casa que fica mais fácil para mim. Tá tudo na mão. A gente tem a oportunidade, que é ofertar essas vagas. Não precisa ser na prefeitura. Não tem por que a gente tentar contratar na prefeitura. Tem que contratar as empresas. É isso que vai dar o movimento. E é por isso que a gente chama essas empresas para contratar esse pessoal. Muito bem, Rodrigo. A gente quer muito agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade de agenda, né, para estar aqui conosco, e um papo muito enriquecedor aí pra gente. Para mim é uma honra, né, pessoal? Eu que agradeço aí a recepção também, o café, tava muito bom o café, viu? Quem é que fez o café da turma toda aqui? O Luan, que é o gerente da loja, já foi embora. Tá muito bom, tem que agradecer o Luan. Aprendeu com o Rodrigo. Tá muito bom, viu? E a conversa muito tranquila, muito amigável. É Qualquer pergunta eu posso responder também, não. As umas eu vou dar uma volta também. Vai entrar no viés tão político, né? Mas a Manuela me xinga, né? Mas é bacana ter a figura dele aqui, né? Tipo, um papo descontraído, sem aquela coisa de formalidade, né? Então, acho que exatamente, acho que isso que é o bacana, né? O pessoal conhecer um pouquinho mais as dificuldades do dia a dia, né? Enfim, todo mundo, hoje em dia, não digo todo mundo, né? Mas, enfim, muita gente aprendeu a gostar de política de uns anos pra cá, acompanhar, né? Então, é importante, né? A gente trazer também uma figura importante pra cidade, justamente para se aproximar, inclusive, do público. Que legal. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado, prefeito. Nós que agradecemos. Obrigado, Diogo. Na prefeitura lá. Isso aí. Próximo é lá, né? Aí eu entrevisto vocês. Obrigado. Show de bola. Obrigado, gente.